Salve, salve! Hoje, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo. Vai assistir esse bate-papo aqui. Hoje, vou conversar com um dos jovens empreendedores que tem uma veia política muito séria, muito verdadeira. É um jovem casado com uma mulher incrível, a dona Clive, que está nos assistindo agora. É pai do Márcio Lucas e da Manu, né? Seu pai foi prefeito durante muito tempo lá em Praça de Castro. Luiz Pereira, um grande amigo meu, nós tomamos muito café junto, né? Tem irmão o Júnior Gouveia, a pastora Ana, uma grande profeta, uma grande serva do Senhor. E ele que hoje atualmente está na Secretaria de Governo e diretor de políticas sociais do governo do estado do Acre, do nosso governador Gladson. Ele trabalhou há um tempo atrás na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, olha só. Trabalhou durante mais de 7 anos com o Ney Amorim, né, na composição da equipe, e também com o meu chefe, deputado Nicolau, que é um fenômeno, jovem também, e durante um ano na composição, na equipe da nossa vice-governadora Maíra Silva. Então, disputou a eleição de vice-prefeito, né, em 2022, na chapa lá de Praça de Castro, bateu um papo aqui com esse jovem, passou por um momento difícil agora com a Manu, né, ela passou pelo vale, mas Deus estava com ele, muita gente no Brasil, amigos meus, pastores, apóstolos, profetas, missionários, muita gente, né, estava orando, e hoje a gente bateu um papo aqui, falar dessa veia política, falar dos sonhos. Márcio, é uma alegria estar contigo aqui, seja bem-vindo. A alegria é minha, pastor, eu fico muito feliz, é o primeiro podcast que eu participo. Legal, né? Que honra. E para mim é uma honra, porque assim, o senhor conhece toda a nossa história, da nossa família, a minha história, né? E eu glorifico muito a Deus por tudo que Deus fez e todos os lugares que Deus deu a oportunidade de a gente fazer um trabalho pelo bem coletivo das pessoas. E é muito bom quando você faz um trabalho e você está fazendo bem, né, pastor? Perfeito. Então, eu acho que foi esse legado que eu herdei do meu pai, né? E engraçado que seu pai, lá, sei, década de 90, ele criou um time chamado 100 anos, né? E esse time tinha lá mais de 80 meninos. E eu estava no meio, né? E também tinha o Vônei, que é teu primo. E tinha as camisas, né? 100 anos. Tinha a marca lá do teu pai. Isso. Muita gente queria entrar, só que só podia ser 24, né? E participava de campeonato do Vasco da Gama, no Zé de Melo, né? Com aqueles adolescentes, tinha o time infantil, adolescente e o adulto. Então, você sempre, e quem não conhece o Márcio, conhece ele desde criança, simples, humilde, de um coração que cabe em todo o Brasil, de uma simplicidade, de uma leveza. Márcio, fala um pouco para a gente, né, desse legado político, nem o Gouveia, nem o Júnior, mas por que você? Por que você herdou essa graça? Quando é que você sentiu que você deveria ingressar na política? Pastor, essa questão da política foi uma coisa que sempre teve assim, muito forte na minha vida, né? Eu cresci vendo meu pai sempre fazendo política, né? Meu pai veio do interior, meu pai é filho do município de Praça de Castro, e eu sou o mais novo dos irmãos, né? Certo. E aí, assim, o filho de político também sofre muito, né? Muito, pessoas muito. falam que não, mas sofre. E a gente passou muita instabilidade, altos e baixos. Mas eu sempre admirei muito a forma que meu pai cuidava das pessoas. E isso entrou no meu coração. E Deus, eu acredito que tem muita coisa que já vem no coração de Deus desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? E assim, esse carinho, essa paciência, esse amor de querer cuidar das pessoas, eu herdei muito dos meus pais, né? E assim, tudo aconteceu na minha vida muito. Eu me casei muito cedo, né? Assumi responsabilidade muito cedo. Quando meu primeiro filho nasceu, eu tinha 19 anos. Fui morar junto com a minha esposa, eu tinha 17. Meu Deus, coisa Então, linda. tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Mas, para a glória de Deus, assim, eu consegui manter meu casamento. Né? Quantos anos de casamento já? Tem o quê? 20 eu tenho anos? 26 anos de 26 casamento. anos. 26 anos. Uau. 6 anos com a Clívia, né? A Clívia é assistente social. Estou com a Gisele, né? Estudou com a sua esposa. Primeira turma de serviço social do IASAC. Isso. E a Clívia hoje ela é servidora pública do INSS. Que lindo, ela cara. Trabalha lá. Top. E assim, ela é o meu esteio, né? A Clívia, ela sempre é a pessoa que sempre esteve do meu lado.
uma mulher muito sábia, muito temente a Deus. E assim, a gente viveu muita coisa boa junto na vida, nós aprendemos juntos, né? E eu vejo que assim, Deus ele sempre agiu muito forte na minha vida, né? Porque muita coisa que aconteceu, as pessoas não esperavam. Eu não esperava que eu fosse trilhar o caminho que eu segui, eu não esperava que eu fosse seguir uma carreira política. Chegar onde chegou. Não esperava. Nossa. Não esperava. Eu sou professor, né? Sou professor, sou formado em História. E o meu primeiro emprego foi dando aula na zona rural, né? Uau. Mas aí eu já trabalhei com carro alugado, Nossa, já trabalhei no Sebrae, né? Então, assim, já vivi várias experiências na vida que a gente tem que viver com um jovem que precisa sustentar um filho, né, recém-nascido, que a gente precisa lutar. Teu pai né? pagou o preço dele, agora você tem que pagar o teu preço, né? Agora pagando o meu preço. Fazer teu nome e fazer tua história. Mas é bom, pastor, quando a gente faz o que a gente gosta. Perfeito. Né? Perfeito. Eu para mim, não é um trabalho. Para mim, aquilo ali é uma realização. E é muito bom você trabalhar pelas pessoas, porque quando você planta o bem, você vai colher o bem. Perfeito. Né? E eu acho que o meu papel aqui na Terra, que Deus trouxe para mim e para minha família, é cuidar das pessoas. Perfeito. A gente precisa cuidar, né? Acho que tem tanta gente que precisa. Geralmente as pessoas, assim, o trabalho que eu fiz na Assembleia Legislativa, que eu fiz no Senado quando trabalhei com a Maílza, né? Quando eu fui assumir a Secretaria de Estado e agora estou como diretor de Política Social do governo, é a gente cuidar das pessoas. E é uma coisa que é a sua cara, né? Olha só, diretor de Política Social, cara, que coisa linda. Eu recebi um convite. Foi agora esse convite? Foi, eu recebi um convite no governo pelo nosso governador Gladson Cameli e pelo meu amigo Alisson Bistene. Que lindo, cara. E o Ítalo também, que trabalha lá na Casa Civil, fizeram um convite para mim compor a equipe de articulação política da Segov, né? E aí eu fui compor esse time, né? Que é o Alisson, o Calixto, eu e o Marcos Clay, que é o diretor administrativo. Certo. Que top. Então, pastor, assim, eu sempre aprendi com meu pai que na vida a gente precisa deixar o nosso legado. Perfeito. Né? Então, muitas vezes, o nosso trabalho lá é um trabalho de quê? De atender as lideranças do interior e da capital. Então, nós atendemos... É muita gente, hein? Nós atendemos do presidente de bairro ao presidente de associação, ao vereador, ao suplente de vereador, ao pastor. Top. Né? Então, assim... É uma aproximação do governo do estado com a população, né? Então é essa ponte, né, da sociedade civil Perfeito. Com o governo do estado para que a gente possa ter essa aproximação. Perfeito. Né? Quando eu olho para você, eu lembro de uma história que eu sempre gosto de pregar ela. Quando eu estou na salinha com as crianças, eu falo dessa história para as crianças, elas ficam tudo vidradas, né? Teve incêndio na floresta, um grande incêndio, e todo mundo voando, né, indo embora, né? E aí, de repente, o leão para e vê o beija-flor pegando uma gotinha de água e apagando, tentando apagar o incêndio. Ele para e diz: "Seu beija-flor, o que você está fazendo aí, cara? Você não vai conseguir apagar esse incêndio." Você conhece a história também? É bem conhecida. E o beija-flor respondeu: "Eu posso não conseguir apagar o incêndio, mas vou fazer minha parte." Amém. Então eu vejo muita gente puxando para trás. Não vai dar certo, não sei o quê. Aí Deus levanta pessoas como você. Amém. Como o governador Gladson, como a Maílza, como o Calixto, né? Como o Ney Amorim, como o Nicolau. Tanta gente boa que tem mudado a história de milhares e milhares de famílias que tem. Bati um papo aqui com o Nicolau. Cara, são milhares de projetos. Cara. Eu li aqui, já cansei de tanta coisa boa que ele tem feito. E você tem nesse caminho, você, esse beija-flor que está levando sucesso, alegria, escrevendo a história na vida de tanta gente simples nesse nosso estado. Então, estar contigo aqui nesse podcast hoje, para mim, é uma honra. Obrigado. Falar de um jovem simples, empreendedor, quem sabe um futuro senador, futuro deputado federal, estadual, porque é por aí. Né? Você não para, né? Um dia você está aqui, outro dia você está ali. E qual é a proposta hoje da Secretaria de Governo, como diretor de Política Social? Pastor, o nosso trabalho ali na Secretaria de Governo é um trabalho de a gente trabalhar na articulação política do governo, certo, né, com a sociedade civil e com as instituições. Então, ali, na realidade, ali nós recebemos a população em geral para tratar dos problemas do Estado
e para que a gente possa ser uma ponte com as outras secretarias. Certo. Então, a gente atende os prefeitos do interior, os vereadores, né, as lideranças religiosas, para que a gente identifique os problemas que acontecem nas cidades e aqui na capital, para que a gente possa achar uma solução e para que a gente possa estar interligado com as secretarias para buscar uma solução. Uau. O problema, às vezes, é na área da educação, a gente procura o secretário de educação. Perfeito. É na área da saúde, a gente procura o doutor Pedro Pascoal. Então, assim, a gente tem essa sintonia com as outras secretarias. A Secretaria de Governo Cara, que lindo, é uma cara. secretaria Top. para unir o governo Certo. do Estado, né? Certo. E o governador Gladys Cameli tem colocado muito isso como com a meta, que assim, o nosso papel é cuidar das pessoas, né? Então, eu acho assim que quem quer trabalhar nessa área que eu trabalho, é uma área que você tem que ter paciência para ouvir É isso aí. e paciência para tentar resolver o problema das pessoas. Então, a gente tenta, muitas vezes muita coisa você consegue encaminhar e resolver através de um bom diálogo, através da paciência, através da articulação de você ir até o secretário, falar do problema Perfeito. e a gente resolver, né, junto em parceria com as prefeituras, com as igrejas, né, com as associações de moradores, associação rural. Então, tudo isso E eu percebo que você sai muito, né? Você não fica dentro do gabinete, você vai lá, né? Vai no município, você vai lá com o produtor rural, eu tava na Assembleia lá, né? Tô lá ainda, né? E aí, a gente vê, você não para, atende um, atende outro, vai no município, vai em Cruzeiro. Eu tive a honra, pastor Cleves, de conhecer os 22 municípios. Uau. E quem me proporcionou isso foi a presidência da Assembleia. Eu trabalhei com 2 presidentes da Assembleia, né? E eu consegui visitar os 22 municípios e conhecer Uau. as principais lideranças do município, conhecer as pessoas, ouvir, viver novas experiências. As realidades, né? A realidade é importante você conhecer seu estado, Perfeito, né? claro. Então, assim, a cada município que eu viajava, eu levantava as informações. A informação das igrejas, a informação do presidente de associação rural, a informação dos sindicatos, a informação Nossa. de quem são as principais lideranças daquele município, para a gente ter essa informação, porque o governo do estado precisa dessa informação. Perfeito, perfeito. Né? E aí a Assembleia me proporcionou isso, né? Nós criamos a associação dos vereadores na época, fizemos encontro com os vereadores do interior do estado todo aqui em Rio Branco, Nossa. pela presidência da Assembleia. E a Assembleia, assim, eu trabalhei por 12 anos na Assembleia no geral. Nossa. Então, trabalhei muito tempo na Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia ela me proporcionou viver isso. E agora eu vim, depois que eu assumi a Secretaria de Estado e agora estou como diretor de Política Social, eu vim para conhecer também a gestão pública. Porque eu trabalhei no Legislativo. E você ir para dentro do Executivo é uma experiência nova que você ganha. Claro, com certeza. Né? Então, assim, graças a Deus, Deus me proporcionou a participar do Programa de Gestão Avançada e Liderança, que é o Amanakei, que é um curso dado pelo Oscar Motomura, né, que acontece em Cotia, em São Paulo. Ele trabalha os gestores na área da gestão avançada e liderança. Uau. Né? Então, assim, eu me preparei para a gente ter o perfil de formar novos líderes. Nossa. Né? Então, nós precisamos formar novos líderes no nosso estado. Então, assim, esse trabalho que a igreja faz, que o senhor faz, que nós fazemos também dentro da secretaria, a gente precisa trabalhar essa nova geração que está vindo. Não é diferente da igreja, não, né? Muito parecido, né? É muito parecido. E, assim, a gente precisa resgatar a autoestima das pessoas. Muitas pessoas que procuram a gente, às vezes a pessoa está fragilizada, está passando por um problema, e às vezes a pessoa nem acredita no seu potencial. Né? Então, assim, como a gente tem Deus na nossa vida, Perfeito. e a gente sabe do que Deus faz na nossa vida, e a gente vai trabalhando na vida das pessoas. Né? Então, assim, Deus sempre esteve muito presente na minha vida, na vida da minha família, e eu me sinto uma pessoa muito abençoada por Deus, porque a gente tem que ver o que é o sinônimo de prosperidade. Né? Para mim, prosperidade é eu poder ver meu filho crescer com saúde. Isso aí. Prosperidade é eu ter um prato de feijão com arroz na mesa para mim poder me alimentar. Né? Prosperidade é a gente poder ajudar o próximo. Isso aí. Então, isso para mim é prosperidade. Não é, cara, ser milionário, né? Não. Meu pai sempre dizia, meu filho, eu tenho a oportunidade de ter as 3 refeições diárias e ter um teto para me dormir. E de ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Nossa. Isso é sucesso. Nossa. Né? Isso é sucesso para mim. Aquela casa de vocês,
Aquela casa, aquela casa venderam? a gente vendeu. A minha mãe mora agora lá no Bougainville, naquele condomínio ali perto. Sim. Mas a Isaura Parente ali, a gente morou ali mais de 30 anos, né? Sim. E a Isaura Parente ali foi a nossa casa ali. Eu nasci ali. Sim. E me casei, morei lá depois de 2 anos ainda, morei lá com a minha esposa, com a Clívia. Ali a gente adquiriu bons amigos, né? Sim. Até hoje aí tem muita gente que a gente encontra aí dos amigos. Todas as reuniões que eram feitas de futebol, para tomar um tereré, uma Coca-Cola em frente da tua casa. Tinha um campo, né? Lá em frente da tua casa, né? Lá, foi feito por você, teu pai ali. Foi. Criaram um campo ali, alugaram ali. Naquela época, pastor, eu não sei se o senhor lembra, mas naquela época o meu pai era deputado estadual e ele disputou a prefeitura de Rio Branco. Quase ganhou a prefeitura de Rio Branco. Ele concorreu com Aragão. Aí, quando ele perdeu a prefeitura de Rio Branco, ele foi para a Praça ser candidato na terra dele. Olha, cara. Mas, assim, ali foi a nossa história, ali na Isaura Parente. Cara, que coisa linda. A vida... Sou muito grato a Deus por tudo. Márcio, e fala um pouco da experiência de 2022. Você concorrendo onde você nasceu. A sensação de alegria, você cresceu ali, conhecendo todo mundo. Deve ser incrível, né? A sensação de você estar na rua, na casa do povo. Ali deve ter o quê? Ali 30 mil habitantes? Plácido? Tem mais de 20 mil. Uhum. Eu fiquei muito feliz numa experiência que eu não tinha vivido ainda de disputar uma prefeitura. E interessante, pastor, que eu fui o vice de um ex-adversário muito forte do meu pai. Nossa! Né? E como meu pai dizia que a política era dinâmica, que né? Coisa linda, cara. Eu fui convidado, né? Nossa! Fui convidado pelo ex-prefeito Tavares para mim disputar a eleição junto com ele. E aí eu falei, Tavares, mas eu tô em Rio Branco, eu tô há muito tempo que eu saí de Plácido. Aí ele disse para mim, não, Márcio, mas assim, Plácido, o teu pai foi considerado o melhor prefeito daqui. Nossa. Né? E vocês têm todo um legado. Nós temos lá em Plácido de Castro 440 casas que foi o meu pai que fez. Cara, que coisa linda. Né? Nas 2 gestões que ele foi prefeito. Certo. Então tem aquele legado muito forte do nome do meu pai lá. Certo. E eu voltei para Plácido, né? E eu pedi afastamento do meu emprego na Assembleia. Eu estava trabalhando com o Nicolau na época. E quando eu fui para Plácido, eu pude reencontrar na campanha muitos amigos de infância, né? Dos 2 mandatos do meu pai que eu morei lá em Plácido. A minha esposa, que é de lá de Plácido, a minha esposa é placidiana. Olha, cara. Né? E eu tenho um irmão meu, que é o Pereirinha, o Luiz Pereira Júnior, mora em Plácido. Né? E lá em Plácido, assim... a gente sempre tem um sonho, né, de fazer um trabalho pela terra da gente. Claro. Aquele município é um município que, em 88, quando meu pai foi prefeito a primeira vez, meu pai criou o Parque Ecológico. Foi o primeiro parque ecológico da região norte. Eu lembro disso aí. Né? E foi, assim, a nível nacional, deu uma repercussão na época, né? Então, todos os jornais. Então ele estava assim, meu pai sempre teve à frente da geração dele. Veio até o pessoal da Globo, do SBT. Cobrir, né? Levou cantores assim famosos para cantar lá na época, o Fagner, o Evandro Mesquita, naquela época. Top. Então Plácido assim era muito era prestigiada. Plácido de Castro tinha até programação local de jornal. Nossa. Que naquela época não existia no interior do estado, meu pai colocou na época. Coisa linda, cara. Então assim foi. E ele, na realidade, o município desenvolveu muito, começou a desenvolver muito com ele, né? Lá em Plácido de Castro. E ele, assim, ele foi o único prefeito, só teve 2 prefeitos na história de Plácido de Castro que são filhos de lá. Certo. Né? E meu pai era de lá, de família humilde, não tinha nenhum parente influente. A minha avó era parteira. Nossa, e lavava roupa para fora. Coisa linda, cara. E o meu avô fazia lamparina, né? Meu Deus, fazia lamparina. Morava num seringal, na Bolívia. E essa foi a história. Meu pai veio para Rio Branco com 12 anos estudar. E aí o meu primeiro emprego do meu pai foi no mercado da 6 de agosto, para limpar o mercado da 6 de agosto. Cara, meu pai ama essas histórias, cara. E aí meu pai trabalhava e estudava no colégio Acriano. Certo. E aí entrou na turma de economia, né? Formou no curso de economia e depois foi trabalhar como fiscal da prefeitura de Rio Branco. Nossa. Onde foi secretário de finanças, secretário de administração. E depois virou o candidato a deputado do prefeito de Rio Branco, naquela época. Cara, que coisa linda. Mas, cara, gente, tô batendo papo aqui, ó. O jovem empreendedor que tem uma graça de Deus sobre ele. E agora, antes de queria mandar um abraço aí para
Profeta Noemi, uma grande amiga, sempre ela prega lá na igreja. Manoel. Você tava contando de pastor Agostinho, que é um brother meu, né? Pastor Agostinho. E aí você estava contando que estava desempregado, num passo de fé. Foi. Eu não conheço no Brasil o melhor passo de fé. Parece só dar certo no bosque, cara. São 9 passos de fé, né, Paulinho? Acho? 9 passos de fé. É. Toda quarta-feira começa às 7 e termina 9 da noite. Isso. É 8 ou é 9? É. Você estava lá, a Noêmia, ei, você aí do outro lado. Foi. Aí você olhou para trás, não é você mesmo. Foi. Qual essa experiência, cara? Coisa linda. Eu conheci a pastora Noêmia exatamente, eu acho que 10 anos atrás, quase 10 anos atrás. Eu fui num passo de fé, né? E a pastora Noêmia pediu que levantasse lotado. Aí ela estava pregando. Qual era o horário lá? Pregando no passo, às 3 da tarde. Certo. Ela estava pregando no passo de fé e eu estava lá, e eu estava desempregado, né? E aí ela disse para mim uma vez assim, meu filho, você... Aí pediu, levante esse rapaz de óculos aí. Aí levantou na minha frente. Aí ela disse, não é você não, vou dar parte de trás. Nossa. Aí eu levantei. Aí ela disse, olha, você vai trabalhar com um político importante aqui no estado do Acre. Nossa. E agora, ó. E você vai exercer um papel de destaque no gabinete dele. E aí, na época, eu fui convidado pelo deputado Ney Amorim para trabalhar na presidência da Assembleia, né? E eu fui ser o chefe de gabinete, coordenar o gabinete dele. Né? E aí foi onde começou a minha carreira política ali, mais de destaque dentro da Assembleia Legislativa. Meu Deus, aí ficou lá com ele 8 anos, depois veio... Não, eu fiquei 4 anos com ele, 4 anos, fiquei 2 anos e meio com o Nicolau. Certo. Né? Com o Nicolau, que foi o meu deputado agora, quem eu apoiei, é um grande amigo meu aí também. Nosso chefe, né? Chefe. Nicolau Júnior aí o futuro da nova geração da política do Acre. É o futuro jovem ainda também, né? E eu trabalhei com o Nicolau 2 anos, fui para a Praça, disputei a eleição. Quando eu voltei de lá, eu recebi um convite da senadora Maílza, na época, agora vice-governadora, para me trabalhar com ela no Senado. Nossa, cara. Aí eu também trabalhei com a... E aí, quando chegou, o convite veio por carta, veio por telefonema, por WhatsApp, não tremeu não, assim, meu Deus, o que é? Ah, eu tremi, porque assim, uma experiência de você trabalhar no Senado também é muito boa, né? Meu Deus. Você ficou aqui ou foi em Brasília? Não, eu fiquei aqui, só que o que é que nós fizemos, assim, a nossa... articulação daqui, né? A nossa vice-governadora agora, ainda era senadora na época, e ela era presidente do Progressista. Então, nós visitamos 22 municípios, né, discutindo as emendas, né, as necessidades da população e visitando as prefeituras, câmaras de vereadores, as igrejas. Certo. E a gente construindo, através do orçamento participativo, quais eram as necessidades de cada município para destinar as emendas. Né? E aí, graças a Deus, assim, foi um trabalho que ficou, né, que a gente aprendeu muito também ali dentro do Senado. E depois eu recebi um convite para assumir uma Secretaria de Estado. Cara, que eu nunca imaginei na minha vida, né? Nossa, cara. O governador Gladson Cameli coisa linda. Me fez um convite na época para me assumir a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo. Nossa. E disse, Márcio, ó, nós estamos fazendo um convite. Na realidade, foi um convite de 2 pessoas. Foi um convite do Gladson e foi um convite do Ney Amorim, porque era uma indicação política do Ney, então, na época. E aí eu assumi a secretaria. E ali a gente pôde fazer um trabalho, nós, graças a Deus, nós conseguimos capacitar 18 mil pessoas num programa Qualifica Acre, que tinha desde o servente de pedreiro, a pessoa que ia montar o seu salão de beleza, o atendente de farmácia, a caixa de supermercado. Que coisa linda, cara. Teve muita gente que formou ali e que está no mercado de trabalho, nesses cursos profissionalizantes. Então mudou a vida de muita gente, né? E fora a parceria que a secretaria fez com os 22 municípios. Nossa. Nós fizemos parceria com todas as prefeituras do interior do estado. O governo do estado atendeu através dos festivais, através das feiras agropecuárias que a gente fez nos municípios. Nossa. Foi um sucesso. Então, assim, ali deu uma base muito grande para mim da gestão e da parceria com os municípios, né? O governador Gladson, ele tem esse perfil, né? O Gladson, ele tem uma sintonia com a população, né? O Gladson é diferente de Fala a língua do povo, né? O Gladson é diferente de tudo que a gente come já mexeu banana, na política. come tapioca, come farinha. E não tem raiva de ninguém. Isso aí. Né? Aquele coração gigante que o governador tem. E eu fico muito feliz, porque assim, a gente conhece o Gladson desde do início da trajetória política dele. Né? O governador,
O seu Rezende era nosso vizinho, Sim, sim, sim. né, o avô do Gladys. E ali a gente se conheceu e na primeira eleição do Gladys deputado federal nós o apoiamos. Eu e meu pai na época. E assim, graças a Deus a gente vê hoje aí no governador no segundo mandato, foi senador da República, deputado federal, né? Então a gente fica muito feliz da nossa geração tá tendo a oportunidade de servir ao nosso estado, Claro. né? Então claro que eu nunca imaginei, pastor, de viver o que eu estou vivendo hoje na minha vida. Eu nunca imaginei. Deus, né? E assim, Deus foi dando uma reviravolta muito grande na minha família. Eu sou muito grato à minha esposa, né? Porque a minha esposa, Fora da curva. a minha esposa sempre foi uma mulher muito sábia, uma menina muito inteligente, sempre estudou em escola pública e passou em 5 concursos públicos, uma mulher extremamente inteligente. Uhum. E ela sempre foi um esteio muito grande para mim, o meu ponto de equilíbrio. Muitas vezes, assim, quando a gente quer tomar uma decisão errada, a mulher consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. Nossa. Né? E ela sempre foi uma pessoa muito voltada assim para os filhos, né? Para nossa família, para nossa casa. Né? Assumiu responsabilidade quando foi morar comigo com 15 anos. Nossa, então, assim, cara. ela para mim foi um esteio muito grande. Eu reconheço, pastor, que primeiro foi Deus que colocou ela na minha vida. Certo. E segundo, que se não fosse ela, eu não teria chegado até aqui. Entendendo? Uau. Porque ela foi 50% do meu sucesso também. Nossa, coisa Primeiro linda, cara. Deus, depois, Sim, né? sim. Perfeito. Márcio, estamos aqui, quase no final aqui, mas eu quero... Você viveu um momento agora muito angustiante, né? Foi. Eu tenho dito lá na igreja que às vezes eu estou perito em angústia, porque, rapaz, a gente passa por umas angústias aí na Você vida tá que... com couro grosso, né? Couro grosso. Cara, fala esse momento difícil que você passou, foi um vale Foi um que vale. parece que não ia acabar mais nunca. Você passou, Pastor, a vitória chegou. Eu nunca vivi a experiência que eu vivi agora, mas assim, é tudo num propósito de Deus. Certo. Eu acho que tudo que aconteceu com a minha filha, ela estava boazinha em casa, começou um resfriado, levei minha filha para a Unimed, batei um raio-x, tinha uma manchazinha no pulmão e tal, foi medicada, ficou lá. Quando deu no outro dia, outro raio-x, ela começou a piorar, e a doutora chegou para mim e disse: meu filho, a sua filha está com uma pneumonia muito grave. Meu Deus. Ela vai precisar ser entubada agora, porque se Meu ela não for Deus. entubada agora, corre o risco de depois ela não ter força para ser entubada. Nossa. E aí eu liguei para o doutor Pedro Pascoal, que é meu amigo, né, secretário de saúde. Eu digo: doutor, a minha filha vai ser entubada, o senhor entuba a minha filha? E ele disse: Márcio, eu estou indo aí para a Unimed para entubar a sua filha. E o doutor Pedro entubou a minha filha. E eu sou muito grato, porque ele me deu muito apoio. E aí a gente passou por todo esse procedimento, eu me desesperei muito. Logo em seguida, na igreja, chegou o pastor Agostinho, a pastora Noêmia, chegou lá o pastor Reginaldo, que é um amigo meu de anos também, e alguns amigos, Renan, né, o Achá, que é meu amigo, também chegaram no hospital lá para me dar um apoio. E os meus irmãos, né, a minha irmã, Ana Paula, a pastora Ana Paula, sim. sempre foi muito presente na minha vida. E ali o chão faltou para mim. Né? O chão faltou, a minha filha foi entubada. Nos primeiros dias, os médicos falaram para mim que era muito difícil ela resistir, porque o quadro dela era o quadro mais grave da UTI. Nossa. Né? Quem passou por uma situação igual a minha foi o doutor Eduardo Veloso, sim. que ligava de Brasília e orientava e também conversava muito com os médicos da UTI. Estava igual ou pior, né? E eu teve um dia que o doutor Eduardo falou para mim: Márcia, assim, a situação da sua filha é muito grave, a situação da minha filha também é muito grave. Tudo que a medicina pôde fazer já fez. Agora chegou a hora de Deus operar, porque a situação delas é muito delicada, só Deus. E ali Deus começou a agir, né? Eu levantei um clamor muito grande, liguei para o senhor, liguei para outras igrejas, para irmãos e amigos em fé que eu tenho, e foi criado um clamor muito grande sobre a vida da corrente de oração muito forte. Isso aí ganhou uma proporção que a gente perdeu a noção né, da onde chegou, assim. Então, e assim, minha filha, o pior quadro que minha filha foi entubada na sexta, o domingo foi o pior dia dela. E domingo eu acordei domingo 4 da manhã. E eu comecei a ligar para os pastores aqui de Rio Branco que eu conheço. Liguei para todo mundo e foi levantado um clamor no domingo nos cultos sobre a vida da Manuela. E aí a gente passou muita aflição e tal, e o quadro grave lá, a gente foi receber o resultado lá do boletim da Manuela no domingo. O doutor disse: olha, eu não sei se ela consegue
passar de hoje para amanhã. Nossa, mano. Quando foi na segunda-feira, o raio-x que a gente bateu, Deus já tinha operado. Aleluia. Né? O pulmão da minha filha limpou e a doutora disse, olha, o quadro dela é grave ainda, só que assim teve uma surpresa aqui. Aconteceu um milagre dentro da UTI. A surpresa foi Deus, né? Aconteceu um milagre aqui, o pulmão da sua filha limpou e ela está com o pulmão de Sara, ainda está muito debilitada, mas é uma notícia muito boa. E geralmente não acontece isso, né? E aí, aquele clamor que aconteceu no domingo, ele foi de fundamental importância. Foi. E depois a gente continuou as campanhas de Sim. oração, né? Mas assim, pastor, a lição que ficou para mim de tudo aquilo que aconteceu é que Deus queria mais de mim. Tá entendendo? E ali, toda aquela situação que eu passei com a minha filha, nós passamos, eu e minha esposa e toda a família e amigos, aquilo ali forjou também o meu caráter, né? Eu entendi que a gente que vive dentro da política, muitas vezes a gente acredita muito na força do homem. Perfeito. No poder, né? Mas o poder, ele vem de Deus. Perfeito. Né? E eu vi que Deus ali, ele deu força da onde eu não tinha força, né? Deus fez eu mudar muitos conceitos que eu tinha na minha cabeça. E Deus fez me alertar de quanto Deus já tinha feito na minha vida e eu não conseguia enxergar. Nossa. E hoje, assim, eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Deus. Eu reconheço que aonde eu cheguei foi Deus que me colocou. Eu reconheço que muita coisa eu precisava mudar, né? E eu reconheço que Deus fez um milagre muito forte na minha vida. Então, hoje eu tenho um testemunho muito forte para contar. Através daquele milagre que Deus fez na vida da minha filha, né? Deus falou muito comigo naquele momento de aflição. E, assim, eu acredito que eu mudei para melhor. Glória a Deus. Para melhor, né? Glória a Deus. E eu tenho falado, eu quero voltar nas igrejas para agradecer, testemunhar, dar né? o meu testemunho e dizer que assim, eu quero ajudar na obra de Deus, eu quero trabalhar na obra de Deus. Pregar a palavra de Deus no espaço de fé, né? Pregar a palavra de Isso Deus, aí. né? Eu já fui com o meu pastor Agostinho, me coloquei à disposição, vou em outras igrejas, quero passar agradecendo as igrejas do interior, aqui da capital, o pastor Marquinho Bombeiro, né, o pastor Marcelo Torres e a Lorena, Sim. né, as outras igrejas que o senhor que nos ajudou muito, o pastor Alexandre, que é um amigão também, ali irmão do pastor Fernando Magre. Um brother, pastor Alexandre é um e, querido, né? Então, o pastor Assembleia de Deus de Rio Branco, Pastor Luiz Gonzaga, né? o pastor F. Carlos, ali da Morada do Sol. Sim. Né, então, tem a pastora Deise, lá da Renovada. Sim, perfeito. Né, então, a maioria das igrejas, elas entraram numa campanha de oração muito forte e Deus fez um milagre. Que bênção, cara. Que alegria. Gente, última pergunta veio no meu coração agora. E todo final de bate-papo, eu libero a palavra profética. Então, eu vou liberar a palavra. Geralmente eu libero no final, mas vou liberar agora. E depois você fala. O que eu declaro sobre a tua vida é que você foi mais alto ainda. Amém. E eu penso que esse momento que você viveu, e eu gosto dessa história, eu gosto de pregar sobre a águia. Porque de tempo em tempo, quando ela chega com 40 anos de idade, ela sobe para a montanha, quebra o bico, arranca as penas e fica lá enclausulada durante um tempo para ela poder voltar a viver mais 40 anos. E depois que o bico nasce novamente, depois que ela sangra, nasce as asas, ela vai dar um voo. Só que esse voo que ela vai dar é um voo interessante. E no mundo dos pássaros, está todo mundo torcendo para ela quebrar, para ela morrer, porque ela vai entrar dentro da tempestade. Ela precisa ir dentro da tempestade. E ela sabe que depois que ela atravessa a tempestade, vai acontecer algo surreal na vida da águia. Ela sabe disso. E ela entra, ela sabe que pode morrer por um raio, ela sabe que pode acabar a vida dela ali, mas ela entra. E depois que ela atravessa a tempestade, vem um vento de baixo para cima, e pega ela inexplicavelmente e levanta a águia acima das nuvens. Amém. Então, depois dessa tempestade, eu profetizo que vai vir um vento sobre a tua vida, sobre a vida da pastora Clívia. Amém. Profetizo que você vai ser um grande pastor ali na igreja Partido do Bosque, que para mim é uma igreja, meu pai se converteu lá. Eu tenho uma gratidão pelo Agostinho, minhas tias, minhas primas, pastora Carla de lá, Amém. pastor Delci.
Eu tenho uma dívida de gratidão. Agostinho, eu oro por ele todo dia. Então, eu profetizo o futuro Senado Federal, futuro deputado federal, Obrigado. sabe? Assim, os lugares mais altos que existem numa montanha, é o que eu declaro Glória e eu a Deus. profetizo sobre a tua vida. Foi uma honra Muito bater papo com você. E eu queria que você liberasse para essa câmara uma palavra profética. O que o Acre pode esperar do Márcio, né, nos próximos dias, próximas semanas, do governo, né, da diretoria de políticas sociais. O que o Acre, o Brasil, o mundo espera desse jovem tão simples, filho de seringueiro, de família bem humilde como a minha. Amém. Considerações finais, libera a palavra aí. Primeiro eu quero agradecer, pastor, por Deus ter colocado o Senhor em nossas vidas, né? Quantas famílias o Senhor não tem abençoado, né? E a sua vida sempre foi fazendo bem, levando a palavra de Deus, né? Fazendo o trabalho social que o Senhor faz. Então eu acredito assim que eu peço a Deus que Deus coloque pessoas que nem o Senhor perto da gente. Eu acho que a população pode esperar do Márcio Pereira é eu tentar fazer o meu melhor para tentar mudar e ajudar a vida das pessoas. E a gente só pode ajudar as pessoas se a gente levar uma palavra de refrigério, que é a palavra de Deus. Uau. Aonde a gente estiver em qualquer cargo público ou se não estiver em cargo público, onde estiver, a gente poder estar falando de Deus, a gente poder estar falando das maravilhas. Eu procuro dizer que na Bíblia você tem explicação para tudo. Na Bíblia você tem a solução para a prosperidade financeira. Perfeito. Na Bíblia você tem a explicação como você levar uma vida com saúde. Na Bíblia você tem a explicação como você ir bem no casamento. Perfeito. Então na Bíblia ela é uma orientação para toda decisão que você tomar na vida. Perfeito. Né? Então eu quero que a minha vida e a vida da minha família e a vida do grupo político que eu pertenço, né, hoje com o governador Gladys Camelic, que Deus esteja à frente e que a gente seja um instrumento para abençoar a vida das pessoas, que a Perfeito. política não seja para nós um lugar de maldição. Eu acho que o que eu quero para a minha vida, eu tenho certeza disso, é que a gente possa dar a nossa parcela de contribuição e que a gente possa ser bênção na vida das pessoas. Perfeito. Né? Você tem que estar ali, ter um respeito pela coisa pública. Você tem que saber que se você está numa posição ali é para você estender a mão para o seu próximo. Perfeito. Né? E a gente comete erros, mas assim, o importante é que a gente precisa se vigiar e saber que a gente tem uma missão. A gente não Perfeito. pode, né, decepcionar tantas pessoas que acreditaram na gente. Então eu tenho pedido todos os dias a Deus, Deus me dê sabedoria, né, que eu seja uma pessoa bem intencionada dentro do quadro do poder público para que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Então é isso que eu peço. Eu peço a Deus que Deus me dê a oportunidade. Eu estou vivendo e eu vivi coisas que eu nunca imaginei viver na minha vida e nem chegar onde eu cheguei. Uau. Né? Então, assim, eu, graças a Deus, né, tenho um casamento de 26 anos, tenho um filho meu que está terminando medicina agora. Que lindo, cara. Então, assim, Deus me deu além do que eu imaginava. Né? Então, eu sou muito grato a Deus. Eu só tenho a agradecer e agradecer, né? Cada pessoa que deu esse voto de credibilidade, né? De ir lá, de a gente poder atender, de a gente poder resolver o problema do interior do estado. A cada político que Deus colocou no coração deles, que me colocasse dentro da equipe deles. E eu procuro trabalhar ao máximo para poder não decepcionar. Claro. Né? Porque Deus disse que a gente tem que honrar as pessoas que honram a gente. Claro, perfeito. Né? Então eu tenho procurado honrar todos os políticos que eu trabalhei. E aonde eu passei e trabalhei na minha vida, eu sempre procurei fazer o meu melhor. Né? Fazer o meu melhor. E assim, sempre com Deus na frente, sempre Deus mostrando o caminho que a gente deve andar e se arrependendo. Às vezes a gente comete falhas, comete erros, mas assim, a misericórdia de Deus na nossa vida tem sido muito grande, né, pastor? Então eu agradeço muito. Gente, bati o papo aqui, da 2Pi. Um abraço aí pro Paulinho, pro Igor, que são os caras mais geniais do planeta Terra. André, aqui do lado, um grande escritório de advocacia, doutor Patrick, doutor João. Um abraço para você que vai assistir semana que vem esse bate-papo inesquecível. Márcio, valeu, Obrigado, Deus te abençoe. Semana que vem a Amém. gente volta de novo. Valeu. Foi top demais, ó. Show de bola.